Oi pessoal, hoje eu estou aqui com esse vídeo para falar um pouquinho para vocês sobre a associação de antimicrobianos. Olha só, é muito comum ocorrer a prescrição de mais de um antibiótico ao mesmo tempo. Bom, mas a gente sabe que nem sempre esse tipo de associação ela é racional, é uma associação válida de ser feita para o paciente. A gente sabe que na prática ambulatorial, a maioria das doenças infecciosas em que é necessário o uso de antimicrobianos, se usa monoterapia, ou seja, apenas um antibiótico já resulta em efetividade para eliminar o foco infeccioso. Já no ambiente hospitalar, é muito comum a gente usar associações de antibióticos. Isso não significa que não existam casos ambulatoriais que necessitem de terapia combinada, tá? Mas quando a gente fala de associação de antibióticos, a gente precisa conhecer primeiro os grupos, de fármacos, os grupos de antibióticos, depois os medicamentos de cada grupo, o espectro de ação dos grupos, dos fármacos e o perfil de segurança deles, minimamente isso, sem falar assim em dose, esquema posológico e tal. Bem, no vídeo de hoje eu não vou entrar nesses detalhes, ok? O que eu vou abordar é algo um pouquinho além disso, que é o conhecimento da lógica da associação entre os antibióticos. Ou seja, quando que é lógico associar antibacterianos e quando não é. E para entender isso, você precisa conhecer minimamente os mecanismos de ação dos grupos. Bom, as associações entre antibióticos podem ser de dois tipos. Elas podem ser sinérgicas e antagônicas. As associações que são sinérgicas são aquelas que potencializam o efeito para matar as bactérias. E as antagônicas são aquelas onde um antibiótico vai atrapalhar a ação do outro, e isso vai resultar em menor taxa de resposta, tá? Então, primeiro vamos falar das interações antagônicas que nós temos que evitar que sejam feitas, A primeira interação antagônica que nós vamos falar é uma das interações que ocorre quando a gente mistura um antibiótico bacteriostático com um antibiótico beta-lactâmico. Então, o beta-lactâmico, ele é bactericida em qualquer dose, tá? Então, qualquer antibiótico beta-lactâmico que você prescrever, ele vai fazer o efeito bactericida em qualquer dose, seja na dose mínima ou numa dose maior. Até porque esses antibióticos, eles têm janela terapêutica bem ampla e, inclusive, quando usados para profilaxia de algum procedimento e tal, eles são usados em doses duplicadas, Então, não tem problema que não causa reação tóxica, nada disso. Bom, mas em relação ao mecanismo de ação, o antibiótico beta-lactâmico ele faz poros na parede celular das bactérias, favorecendo a lise bacteriana. Agora, quando se adiciona um antibiótico bacteriostático junto com um bactericida, como no caso beta-lactâmico, o bacteriostático vai impedir a expressão do efeito do beta-lactâmico, que é bactericida. Então é como se o bacteriostático ele bloqueasse o efeito do outro, que é bactericida. Tá? E quais são os grupos de antibióticos que são bacteriostáticos? Originalmente bacteriostáticos que não passam a ser bactericidas nem aumentando dose. As sulfas, as tetraciclinas e o cloranfenicol. Então, com esses fármacos não se deve associar beta-lactâmico. Outros grupos de medicamentos, de antibióticos que também são bacteriostáticos, mas aí deve sempre se avaliar a necessidade de associação com beta-lactâmico, são os seguintes: os macrolídeos e as lincosaminas. Tanto o macrolídeo quanto lincosaminas são bacteriostáticos em doses menores e bactericidas aumentando a dose. Tem outros fatores que também interferem nessa questão de fazer o efeito bacteriostático ou bactericida. Por exemplo, o quanto que aquele antibiótico a concentração daquele antibiótico no tecido, por exemplo. Isso também vai fazer com que ele seja mais bactericida, no caso, e não bacteriostático, tá? Então, associar beta-lactâmico com macrolídeo não é muito comum na prática e nem é recomendado justamente por causa dessa explicação, Porque um é bactericida e outro é bacteriostático conforme a dose. Os macrolídeos eles podem vir a ser bactericidas com doses maiores. Das lincosaminas, que é outro grupo que a gente está falando agora, nós temos dois antibióticos bem importantes dentro desse grupo, que é a clindamicina e a lincomicina. Esses dois fármacos eles vão fazer efeito bacteriostático também em doses menores, ou quando a área afetada pelas bactérias ela é muito extensa
e também dependendo da espécie bacteriana. Então, eles podem não fazer efeito bactericida e só bacteriostático. Então, na teoria, não se recomenda a associação de beta-lactâmico com esses dois antibióticos, ok? Com esses dois grupos, né? Os macrolídeos e as lincosaminas. Na prática, na prática pode ser que o paciente responda. Por isso que eu citei assim, que nem sempre a teoria é igual à prática, né? Na prática pode ser que o paciente responda quando a gente associa, de repente associar um beta-lactâmico com um macrolídeo ou com uma lincosamina. Existem fatores que vão alterar o efeito bacteriostático das lincosaminas e que vão fazer com que elas atinjam o seu efeito bactericida. Então, é difícil, né, da gente falar na prática se isso realmente não vai dar certo ou não. Mas enfim, não é recomendado, teoricamente não é recomendado. Agora, a segunda interação antagônica que nós vamos falar é a seguinte: quando se associam antibióticos que se ligam no mesmo sítio de ação. Por exemplo, inibidores da síntese proteica de bactérias que se ligam que quando mais de um se liga na mesma porção do ribossomo da bactéria, por exemplo, na porção 50S. E quais são esses fármacos? Macrolídeos, cloranfenicol e lincosaminas, os três se ligam na porção 50S do ribossomo bacteriano, tá? Então, o mecanismo da interação, o que é? É que como tem dois fármacos que se ligam exatamente no mesmo sítio, acontece uma competição pelo mesmo sítio. Então, eles vão brigar para se ligar no mesmo lugar. E isso não faz sentido, né? Fazer essa combinação, tá? Na prática, não existem indicações clínicas também para essa associação entre macrolídeos, seja qual for o fármaco dentro do grupo dos macrolídeos, né? O cloranfenicol e as lincosaminas, então não tem recomendação de associação desse tipo. A terceira interação antagônica que a gente vai falar ocorre entre aminoglicosídeos com antibióticos bacteriostáticos. Os aminoglicosídeos atuam inibindo síntese proteica bacteriana, porque eles se ligam tanto na subunidade 30S quanto na 50S do ribossomo da bactéria. E isso resulta em falta de produção de proteínas e na lise bacteriana, então mata a bactéria. Então, eles são muito efetivos no efeito bactericida, os aminoglicosídeos. Então, não se deve associar aminoglicosídeo com tetraciclinas, cloranfenicol, nem com sulfas, porque todos esses aí são bacteriostáticos, ok? A quarta interação antagônica que nós vamos falar, e essa é um pouco diferente das demais, porque não trata de uma interação na administração, no uso do medicamento ou na prescrição, mas é uma interação que ocorre no preparo. Então, na preparação de antibióticos injetáveis, por exemplo, não se deve misturar, fazer junto, né, no mesmo frasco, por exemplo, para aplicação endovenosa, não deve ter essa mistura por períodos de tempo mais prolongado entre aminoglicosídeos e beta-lactâmicos. E veja que é uma interação que a gente usa, né? Só que essa é uma incompatibilidade química entre os agentes farmacológicos. Em vivo, no corpo da pessoa, isso não acontece. Mas o ideal é que eles sejam administrados separadamente, então em frascos separados para infusão, tá? Então, é aminoglicosídeos com beta-lactâmicos ser administrados separadamente, porque ocorre uma incompatibilidade química. Bem, a quinta interação antagônica que vamos falar é a combinação entre beta-lactâmicos, entre mais de um beta-lactâmico, né? E essa também não é uma associação racional. Então, na prática, não se recomenda associar dois beta-lactâmicos para o mesmo paciente de maneira geral. Mas especialmente quando um dos dois for a cefoxitina. Já se sabe que a cefoxitina é um indutor de beta-lactamase. Então, ela é um dos beta-lactâmicos que mais induz a produção de beta-lactamase pelas bactérias. Tá? Então, ocorre que um dos beta-lactâmicos pode inibir a produção de beta-lactamase, induzir, aliás, não é inibir, né? Induzir a produção de beta-lactamase e essa enzima agir contra o efeito do outro antibiótico ou dos dois. Tá? Então, também prescrever dois beta-lactâmicos não tem racionalidade nessa associação. Então, por isso que é antagônica, né? Pela indução da produção de beta-lactamases em demasia.
A sexta interação antagônica seria entre quinolonas com outros antimicrobianos. Então, não se tem dados de estudos in vivo, apenas in vitro, em laboratório, mas existe um antagonismo na associação entre ciprofloxacino com cloranfenicol, vancomicina, rifampicina. Então, a gente também sugere que essa associação de quinolonas com outros antibióticos também não é recomendada, né? Mesmo tendo resultados in vitro só do ciprofloxacino com outros antibióticos, como a rifampicina, a cloranfenicol, vancomicina, a gente também supõe que qualquer quinolona vá também fazer um antagonismo quando usado com outros antibióticos, tá? A gente sabe que as quinolonas, elas já são bactericidas, elas são antibióticos bastante efetivos, elas inibem a síntese do DNA bacteriano por inibir enzimas, né, que vão ajudar nessa síntese. Então, elas já são muito efetivas na indução da apoptose das bactérias. Bem, então isso aí é sobre as interações antagônicas entre antibióticos, ok? Aquelas que a gente não deve fazer na prática. Agora vamos falar um pouquinho das associações sinérgicas, e aí sim, aquelas que a gente pode e deve, né, quando necessário fazer. A primeira associação sinérgica que eu vou trazer é aquela associação entre antibióticos que atuam na mesma via metabólica. O exemplo clássico aqui é a associação do sulfametoxazol com a trimetoprima, que é, né, o conhecido Bactrim. Então, nesse caso, ambos antibióticos são bacteriostáticos, tanto o sulfametoxazol quanto a trimetoprima, mas cada um deles atua inibindo uma enzima diferente da via da síntese do folato bacteriano. E isso potencializa o efeito bacteriostático, tá? Então, essa é a interação sinérgica mais conhecida. A segunda associação sinérgica que eu vou trazer é a associação entre antibióticos com fármacos que não são antibióticos, mas que inibem as enzimas degradadoras, como a beta-lactamase. E eu acho que hoje essa é a associação sinérgica que é a mais usada na clínica, né? Porque seja em nível ambulatorial, seja em nível hospitalar, a gente usa muito. Por exemplo, amoxicilina mais ácido clavulânico, sendo que o ácido clavulânico ou clavulanato de potássio, que é o outro nome do sal desse mesmo fármaco, ele é isento de efeito bacteriano. Então, na verdade, o ácido clavulânico vai inibir a produção da beta-lactamase pelas bactérias, favorecendo assim o efeito do antibiótico, que é a amoxicilina. Tá? Então, o antibiótico é a amoxicilina, o ácido clavulânico vai ser aquele inibidor de beta-lactamase. Um outro exemplo bem clássico é o sulbactam, que também é um agente inibidor de beta-lactamase, usado em associação com diferentes antibióticos beta-lactâmicos, a maioria deles, né, como a ampicilina, amoxicilina, a cefoperazona. Outro caso, esse muito usado em nível hospitalar, é a associação da piperacilina com o tazobactam, a famosa, né, a pipetazo. Então, a piperacilina é um beta-lactâmico, pertence à classe da quarta geração de penicilinas. Ela é muito associada ao tazobactam em nível hospitalar, que é um inibidor de beta-lactamase. Tá? Então, essa seria o segundo tipo de interação sinérgica, né? E o terceiro tipo de interação sinérgica que eu vou trazer para vocês é o uso associado de inibidores da síntese da parede bacteriana com aminoglicosídeos. E essa também é uma das combinações mais usadas na clínica. Quais antibióticos inibem a síntese da parede bacteriana? Aí vocês vão me dizer, são as penicilinas e cefalosporinas, né? Todos os beta-lactâmicos. É isso mesmo. Mas existem outros também. Então, também tem a vancomicina, a teicoplanina e a bacitracina, que não têm anel beta-lactâmico, então elas não são chamados dentro do grupo dos beta-lactâmicos, mas elas são antibióticos que também inibem a síntese da parede celular bacteriana, né? Então, fazem o mesmo mecanismo, fazem aqueles buraquinhos, aqueles poros na parede da bactéria para fazer a sua lise. E um dos exemplos clássicos é a associação da ampicilina, por exemplo, com a gentamicina. Então, é um beta-lactâmico com um aminoglicosídeo.
E o mecanismo de sinergia que se supõe nessa associação é o seguinte, que a ampicilina faz os poros na parede celular da bactéria, abre buraquinhos, canaizinhos na bactéria, facilitando a entrada da gentamicina na bactéria para que ela chegue em maior concentração nos ribossomos, né, já que a gentamicina vai fazer efeito lá. Isso aumenta muito o poder de ação bactericida. Um outro exemplo, outros exemplos, né, que a gente pode citar é a oxacilina mais a gentamicina, a carbenicilina mais gentamicina e a ticarcilina mais gentamicina. Bom, então vejam que para fazer associações entre antimicrobianos de forma mais racional e consciente, nós precisamos ter conhecimento teórico bem aprofundado sobre esses medicamentos, tá? Então, todas essas interações, a maioria delas, não são avaliadas em ensaios clínicos. Elas são estudadas in vitro. Então, a maioria dos que eu falei. Então, na prática, na verdade, no paciente em si, né, em vivo, não se tem dados, não se tem ensaios clínicos, evidências que mostrem quais associações são racionais ou não. A gente vai pelo que é mais racional dentro dos resultados in vitro. Então, a gente precisa sempre buscar evitar usar espectros muito ampliados. Por exemplo, eu quero ampliar o espectro para acertar o tratamento, porque a gente sabe que isso, o ideal é sempre usar o espectro mais afunilado para aquele agente causador, né, da infecção. A gente sabe que ampliar demais o espectro, tentando acertar o agente, como vocês viram aqui, pode também causar uma interação antagônica e fazer com que os antibióticos não façam efeito. Aí você não vai ter resposta clínica, tá? Então tem que ter bastante cuidado com associações de antibióticos, nem todas são, digamos assim, racionais de serem feitas, né? Então, aquelas sinérgicas são aquelas que a gente deve sim primar quando for necessário utilizar, mas as antagônicas têm que ter bastante cuidado para que sejam evitadas. Bem, eu espero que eu tenha ajudado um pouco a entender sobre associações de antibióticos, é um tema bastante complexo, tá? Então, deixa aqui no vídeo teu comentário, a tua dúvida, compartilha aí para os colegas também para poder ajudar mais estudantes de medicina com essas informações. Ou se você tiver também outras dúvidas sobre antibióticos, já que esse é um assunto muito extenso, é muito complicado falar de antibióticos em 15, 20 minutos, né? Então pode deixar também aqui nos comentários se tem algum assunto que você se interesse, que eu possa estar trazendo aqui nos vídeos para vocês, sobre algum grupo de antibióticos ou quais são as principais dúvidas, né, que eu estou à disposição aí. Por enquanto é isso então e muito obrigada, tá bom? Até a próxima!